coração, tua palavra, teu corpo e sangue. Aleluia, 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 aleluia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus saiu de novo da região de Tiro e passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região de Decápoli. Levaram então Jesus a um homem surdo que falava com dificuldade e pediram que Jesus pusesse a mão sobre ele. Jesus se afastou com o homem para longe da multidão e em seguida pôs os dedos nos ouvidos do homem e cuspiu com saliva, tocou a língua dele e depois olhou para o céu. Suspirou e disse: Áfata, que quer dizer abra-se. Imediatamente os ouvidos do homem se abriram e a língua se soltou, e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contassem nada a ninguém. No entanto, quanto mais ele recomendava, mais eles pregavam, e estavam muito impressionados e diziam: Jesus faz bem a todas as coisas, e faz os surdos ouvir e os mudos falar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Caríssimos, Jesus, ele é aquele que é do contra, né? Como a gente pode falar assim, a pessoa é surda, ele faz ouvir. A pessoa é muda, ele faz falar, né? A pessoa que é do mal fica boa com ele, né? Jesus cura a todos, cura as humanidades, cura as feridas. Hoje, ele saindo de novo da região que ele estava e indo até Decápoli, ele encontrou, né, os discípulos encontraram um surdo, um homem surdo que não falava, falava com dificuldade e não escutava, né? Então, Jesus teve compaixão dele, levou ele para um lugar afastado e o curou. Porém, ao invés do homem fazer como Jesus mandou, ele espalhou a notícia. Notícia boa é a que corre mais rápido, não é verdade? Notícia boa é a que corre mais rápido. Esse homem queria espalhar notícia boa para todo mundo. Aí então o homem espalhou a notícia, todos ficaram admirados. Jesus faz bem a todas as coisas, faz os surdos ouvir e os mudos falar. Bom, no evangelho de hoje também vemos aí uma história até que linda, né? Jesus ele não fica parado. A gente pode descobrir isso. E isso vai do católico. Nós não ficamos parados, nós não podemos ficar parados, porque a partir do momento que a gente para, os milagres não acontecem nem na nossa vida, nem na vida do outro. Então Jesus não parava. Jesus andava para todos os lados, né? Muitas das vezes a gente tá tão preocupado com as coisas da vida, os nossos trabalhos, as nossas religiões, as nossas coisas que a gente tem que fazer em casa, que a gente não escuta Deus falando, que a gente não escuta Jesus falando. E aí Jesus observa, né, que a gente não consegue falar com facilidade. Veja bem, quando a gente se afasta de Deus, quando a gente se afasta, que eu falo quando a gente para de ouvir as palavras dele, quando a gente para de ver os evangelhos dele, quando a gente para de rezar por ele, observem que imediatamente acontecem muitas coisas na nossa vida, né? A gente fala assim, mas eu não vai na missa? Não, hoje não precisa, né?
Eu fui na missa de Ano Novo, não preciso ir na missa do dia 1º. Não precisa, né? Pois é. Será que não precisa? Isso é o inimigo. A partir do momento que o encardido tapa os nossos ouvidos, a nossa língua fica presa. Ao ponto da gente não conseguir gritar a Jesus que a gente está precisando de ajuda. Os mínimos detalhes fazem a diferença nisso. Eu faltar naquele domingo da missa que não foi desnecessário, né? Eu fui na missa do sábado, eu não preciso ir na missa do domingo na minha comunidade. Eu rezei o terço à tarde, eu não preciso rezar o terço na hora que eu for dormir. Eu fiz a oração na igreja, eu não preciso ir na missa amanhã. E tantas outras coisas, né? Detalhe, um detalhe muito importante. Vocês sabem quantas vezes a gente pode comungar no dia? 3 vezes ao dia. Ah, mas isso daí é pouco, né? Pro que eu vou na missa, eu vou 4 vezes no dia, 5. Eu trabalho na igreja, eu vou 5 vezes ao dia. Tá bom, louvado seja Deus. Mas Jesus nos ensina hoje que a gente deve se abrir mais. A gente deve se cuidar, principalmente do nosso cérebro. Então, por que não ir na missa várias vezes? Ah, mas se eu fui hoje, sábado, não preciso ir amanhã. Pode sim. A gente pode comungar 3 vezes ao dia. Se eu rezei o terço à tarde, eu não preciso rezar o terço à noite. Pode sim. A gente pode rezar o terço até 5 vezes ao dia. Veja bem, quando a gente acorda, a gente pode rezar o terço. Quando a gente vai comer no almoço, a gente pode rezar um terço, agradecendo aquele almoço. Quando a gente vai à tarde, quando tem o terço às 3 horas, o terço da misericórdia, a gente pode rezar outro terço. Quando a gente vai jantar, a gente pode rezar outro terço. Já aproveita que a família está reunida, porque muitos chegam à noite do trabalho. E quando a gente vai dormir, a gente pode rezar um terço agradecendo todo o dia que a gente tem. Faça essa experiência um dia. Pega essa experiência na sua casa. Veja que vai ser muito bom. Faz mais ou menos essa dinâmica que eu dei aqui agora. Veja que vai mudar a vida. Vai mudar a vida das coisas de casa. Procure coisas que soltam os nossos ouvidos. E quem solta os nossos ouvidos é Deus. O único que falou áfata, que quer dizer abra-se, nos nossos ouvidos é Deus. E ele fala nesse momento, abra-se. Abra-se para mim, abra o seu coração para mim. Deixa eu entrar na sua vida. Deixa o Cristo entrar na sua vida. Deixa que ele fale áfata no seu ouvido. Mas muitas das vezes a gente fica encaptado. Ah, mas que eu tenho casa para limpar, eu tenho comida para fazer, né? Que eu limpo a casa todo dia, que eu cuido de casa, né? Que eu faço um monte de coisa em casa e eu não consigo fazer, eu não consigo ir para a mesa, eu não consigo ir para a igreja. Chega a noite, eu tô cansado, não consigo ir para a igreja. Veja bem, esse cansaço é do corpo. A gente sente mesmo, depois de trabalhar tudo aquilo. Mas acima de tudo, a gente tem que dedicar o nosso dom a Deus. Pelo menos nós temos 2 pernas e 2 braços cheios de dedo para poder trabalhar. Muita gente não consegue. Muita gente está debilitada em cima de uma cama. Bendito seja Deus que te deu esse dom. A gente não pode reclamar dos serviços que a gente tem em casa. Porque se a gente está fazendo, é porque Deus nos deu o dom para fazer aquilo. Antigamente, antes de eu pensar em ser padre, antes de eu pensar em servir mais fervoroso a Deus, todo dia tinha uma briga em casa. Todo dia tinha uma briga em casa. Todo dia alguém brigava, né?
alguém fazia alguma coisa que eu não gostava, e aí tinha briga em casa. Só que daí depois que eu pensei em ser padre, que eu mudei a ideia, eu comecei a acalmar o coração, pensar, mas vai valer de que essas brigas? Vai valer de que essas brigas? Então eu comecei a rezar o terço. Comecei a pedir para Deus para Ele me dar paciência. Graças a Deus as brigas de hoje em dia acabaram, né? Hoje a nossa família é mais unida do que desunida na igreja. Claro que de vez em quando tem briga, isso acontece mesmo, é normal, natural. Toda família tem. Mas o que a gente precisa saber é ficar unido. Unido até o fim, até o último dia. Um dia, um homem, né, bêbado, chegou para um monge e falou assim: monge, eu preciso da ajuda do senhor. Porque o problema é a minha família, senhor. Mas, monge do céu, meu filho, ele é dependente químico. A minha mulher briga comigo todo dia. O meu, a, minha, o meu, minha filha já namorou com cinco moleques. E minha sogra tá lá em casa, né? Então você imagina, né? Se o senhor, Deus me perdoa, se o senhor quer conhecer o inferno, vai lá em casa. Aí o monge falou: meu irmão, eu tenho um problema muito sério pra você. Mas fala, monge, eu tenho um problema muito sério pra falar pra você. Uma coisa que eu acho que é pecado. É muito grande, um pecado muito forte que vocês estão cometendo. Eu vejo um pecado muito forte que está dando na sua família. Mas fala logo então, monge, que aí a gente resolve já. Não, mas eu não consigo falar. É um pecado muito grave. É um pecado que talvez você não consiga nem resolver. Não, fala logo, monge. Jesus está no meio da sua família. Oh, no meio da minha família. Você tá brincando. Jesus está no meio da minha família. Tá no meio tá no meio da sua família. É um de lá. Lembra que Jesus nasceu, foi morto, crucificado? É, isso eu sei, assisti o filme esses dias, né? Inclusive, pegaram ele na cruz. Aí o monge falou, então, ele voltou, só que ele está escondido. Né? Ele não veio escondido, ele está na sua casa. Ele está disfarçado, porque agora ele não quer pegar, não quer ser pregado na cruz. Ah, tem certeza, monge? Lá na minha casa, o senhor está brincando comigo, né? Tá de sacanagem. Não, experimenta, vai lá em casa pra você ver. Aí o homem chegou em casa, reuniu todo mundo na sala e falou assim: eu quero saber quem quer Jesus aqui. Eu quero saber. Que fale agora o cálice para sempre. Aí o menino falou: vixe, o pai bebeu. É claro que eu bebi uns golinhos. Eu quero saber quem quer Jesus. Fale agora. Ninguém falou. Aí eles começaram pensando, né? Aí o homem voltou, ligou lá pro monge e falou: o monge, acho que o senhor errou o endereço. Não, não é aqui não. Aí o monge falou: não, é aqui sim. É aí sim. Olha na Bíblia aí, eu acho que o seu endereço está errado. Não, é aí sim. Pode ter certeza que é aí. Aí o homem pensou: mas será que é a minha sogra? Rapaz, a minha sogra deve ser a minha sogra, porque a pessoa ela já tem uma certa idade, deve ter convivido, né? Deve ter a mais próxima de Cristo, né? Deve ter, né? Começaram a tratar bem a sogra, né? Todo dia acordava de manhã, levava um café para a sogra, né? Batia lá na porta e falava: ô sogra, tem um cafezinho da manhã para a senhora. Nossa, mas o que aconteceu? Aí tratava bem a sogra, né? Aí a sogra, aí quando a pessoa é tratada bem, ela trata bem a outra. Aí a sogra pensou assim: mas será que não é ele, Jesus? Começaram a tratar bem o homem. Aí a pessoa tratada bem, ela trata bem o outro. Daí pararam para pensar: mas será que não é a mulher? Será que não é minha esposa, o Jesus? Começaram a tratar bem a esposa. Aí a pessoa tratando bem, trata bem o outro, né? A esposa um dia sentou com o marido e falou assim: mas
será que não é ele? Será que não é nosso filho, que é Jesus? Aquele lá, ele cheira. Como que é Jesus? Não, mas vamos tratar bem ele, né? Vai que é. Aí começaram a tratar bem o menino. Aí pegaram a menina lá, falaram, mas será que não é a menina também? Será que não é a. Será que não é a nossa filha? Jesus, aquela ali já tá com. Mas vamos tratar bem ela, né? Trataram bem. Resultado: um dia de domingo, o monge estava lá rezando uma missa. Tava todo mundo no banco, ó. Aí acabou a missa, o monge virou e falou assim: eu fiquei feliz com vocês, porque vocês realmente descobriram o sentido do que eu quis falar. Eles abriram os corações deles para com Deus, porque eles pensavam que Jesus estava no meio deles, que era algum deles. Não sabiam eles que Jesus estava lá no meio deles, mas não era eles. Era o Espírito. Então eu acho que o que mais Jesus quis passar para hoje foi isso. Que a gente saiba abrir os nossos corações para com Ele. Para que, recebendo Ele no Evangelho, a gente consiga espalhar Ele para com o outro. Então, no instante de silêncio, vamos pedir essa graça a Deus para a nossa vida. Que Ele nos ajude a ser cada vez mais misericordiosos para com Ele. E rezemos juntos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que neste dia de hoje fique na paz e na alegria de Deus.